Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly Hits, trazendo para vocês mais um post nessa sexta-feira, dia 21 de março de 2025, trazendo para vocês as últimas novidades e informações do Flamengo. Então já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Vamos aqui para mais um post trazendo informações diárias do Flamengo. Se encontrava nesse Sport Center, não é isso, Mota? Desculpa. Fala, Fãs de Esportes. Olha, é pré-jogo, sim, do jogo da Seleção Brasileira contra a Colômbia, jogo que acontece em Brasília pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos falar muito sobre essa partida, mas o nosso primeiro assunto neste Sport Center é o Flamengo. E eu nem tô falando dentro de campo não, hein, Mota? Isso mesmo, porque os times brasileiros da Liga assinaram um manifesto contra a Conmebol, a questão racial, toda a manifestação do presidente da entidade, exceto o Flamengo. E a gente explica agora para vocês. Valeu, pessoal. O Flamengo decidiu não assinar o manifesto de repúdio da Libra com 16 clubes em reação à declaração do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, que na última segunda-feira disse que Libertadores sem clubes brasileiros seria Tarzan sem Chita. Essa declaração foi vista como de cunho racista e irritou bastante dirigentes brasileiros que se manifestaram contrários a essa afirmação de Alejandro Domingues, que pediu desculpas, mas houve esse manifesto da Libra, grupo ao qual o Flamengo pertence. O clube rubro-negro, mesmo assim, decidiu não assinar um manifesto e se pronunciou via uma nota oficial. O Flamengo disse que luta contra qualquer forma de racismo e discriminação há muito tempo e reafirma seu compromisso no combate estrutural ao racismo no futebol e na sociedade. No entanto, entende que as relações institucionais com a Conmebol devam ser conduzidas pela CBF, entidade que representa oficialmente os clubes brasileiros nos torneios sul-americanos. Essa foi a posição do Flamengo. Então, o Flamengo deixou claro o seu ponto de vista. Na próxima quinta-feira, dia 27, a Conmebol convocou uma reunião com todas as suas associações no continente e também os embaixadores desses países para uma reunião. Um tema a ser abordado, o combate contra o racismo, algo que vem sendo bem recorrente, um tema bem palpitante. O Palmeiras, inclusive, capitaneou esse manifesto aí da Libra, especialmente tem sido bem engajado após aí o Luíde, atacante do Sub-20, ter sido alvo de protestos aí, críticas, ofensas racistas depois do jogo contra o Cerro Porteño do Paraguai na Libertadores Sub-20. Tá aí, então, Pedro, com as informações. Nossos comentaristas, Gustavo Zupac e Mariana Pereira, esta noite, nosso primeiro assunto é isso. O Flamengo, ele solta uma nota e, de uma certa forma, tenta justificar a não assinatura do documento, mesmo sendo um afiliado à Libra. E eu quero saber a tua opinião em relação a isso, Gustavo Zupac. É algo que chama muita atenção, porque o Flamengo é um clube gigante e é um clube que se diz ser antirracista. Não nesta assinatura. Tudo bem, Marcela? Boa noite. Boa noite, Mari, Felipe. Boa noite ao fã de esportes. Chama atenção, mas não surpreende tanto por vir especificamente do Flamengo. Assim, a gente tem visto nos últimos anos, do ponto de vista institucional, o Flamengo tomar decisões ou se movimentar de uma maneira muito egoísta, muito individualista. A gente já viu o Flamengo levantar algumas bandeiras, tentar brigar por algumas causas que interessavam só a ele, isso nos últimos anos. E isso me parecia um comportamento mais particular da última diretoria, da última gestão. E eu tinha a expectativa de ver, com a troca de gestão, uma evolução do Flamengo em vários aspectos, entre eles nesse aspecto coletivo. E na primeira oportunidade que a gente tinha para observar se o Flamengo teria uma postura coletiva ou não, a resposta é não. O Flamengo teve a chance de estar com os demais clubes brasileiros, não no combate ao racismo, mas numa manifestação contra tudo o que aconteceu e contra a postura da própria Conmebol, mas não, o Flamengo preferiu ser individualista, olhar para o próprio umbigo, viver na sua própria bolha, como se só ele existisse no ecossistema do futebol, mais uma vez. Então, do ponto de vista institucional, vindo de quem vem, não surpreende. A nota que o Flamengo solta
volta, tem pontos que são concretos. É verdade que não é só, mas que é mais responsabilidade da CBF fazer a interface de comunicação do ponto de vista institucional com a Conmebol. É verdade que só manifesto, carta, hashtag não vai resolver o problema, que ações diretas são muito mais eficazes. Tudo isso é verdade. Agora, não custava rigorosamente nada assinar o papel, assinar o manifesto, estar ao lado dos demais clubes brasileiros, pelo menos que nesse movimento, nesse manifesto, nessa carta de protesto, em um assunto tão grave, porque não é uma defesa ao Luigi, não é uma defesa ao Palmeiras, é uma defesa aos atletas brasileiros que estão frequentemente expostos aos atos racistas que a gente tem visto no cenário sul-americano. Então, assim, infelizmente, não surpreende. Foi um movimento muito pequeno da diretoria nova do Flamengo num assunto muito importante. Eles continuam achando que só eles existem. Mari, eu tenho essa mesma percepção que eu acho que o Gustavo Zupac teve, que o Flamengo olhou aquela nota pensando isso é algo feito pelo Palmeiras, para o Luigi. E no final das contas não é isso. A interpretação, se for realmente essa, e se for este o motivo do Flamengo não ter assinado, é uma interpretação completamente errada. Acho que o Zupac também teve essa impressão. Como é que você vê essa não assinatura de uma nova diretoria do Flamengo que se imaginava que faria algo diferente do que a última diretoria fez, tantas vezes olhando apenas para si e sendo egoísta? E também um outro ponto que é importante que a gente fale em relação a isso. Não é a torcida do Flamengo que não assina. Não é a torcida que levanta ou não levanta essa bandeira antirracista. É simplesmente a diretoria que ali está e não assina. Porque eu tenho certeza que a maioria dos torcedores do Flamengo também estranhou essa não assinatura. Pois é. Boa noite, amigos. Boa noite, fã de esportes. Eu acho que tem duas situações aí, né? Primeiro que, além de lamentável, é muito perigoso esse movimento do Flamengo, porque, como você bem disse, a maioria, sim, estaria de acordo, a maioria não se comporta dessa forma no estádio, a maioria. Mas aquela minoria que chamou o Luigi de chorão na final da Sub-20, da Libertadores, essa postura do Flamengo reforça esse tipo de gesto. Então, assim, o Flamengo, ele além de se colocar ali como um clube egoísta, ele tira o corpo numa causa em que ele também tem responsabilidade. Porque a gente está falando de um assunto em que todo mundo tem responsabilidade e deveres. E precisam ser cumpridos. Mas, além de tudo que o Zupa falou, eu acho que também não surpreende, se a gente volta um pouquinho lá no sorteio e vê como o BAP interpretou a fala do presidente da Conmebol, quando ele fala em português sobre o racismo. Ele achou adequado, ele achou ponderado, ele concordou, ele entende o presidente da Conmebol, de que a Conmebol não pode fazer muita coisa, de que a Conmebol já faz o que ela pode, ele é contra a punição aos clubes. Então, foram dias, e acaba com essa não assinatura, que reforçam realmente, de fato, um comportamento e um entendimento. Ele entende dessa forma que o Flamengo, ele não pode fazer nada. E ele não vai se indispor com a Conmebol e com o presidente da Conmebol, sendo que ele não quer ser prejudicado da forma que ele entende que é um prejuízo o clube ser punido por conta de atos racistas dos seus torcedores. Concorda com relação a isso, que o Flamengo tem um elenco que pode fazer um enfrentamento de igual para igual, principalmente se a ideia de jogo for bem formulada, e aí passa pelo trabalho do Felipe Luiz. Eu acho que é um cara que vai estudar todos os aspectos do jogo. Individualmente o Chelsea é bem melhor que o Flamengo. Sim. Coletivamente o Flamengo pode tentar equiparar. E fisicamente. E fisicamente, que, como o Brenner falou, que vai chegar em um momento melhor. Porque as finais dos mundiais de dezembro são quando aqui os jogadores estão arrebentados. A gente viu o que aconteceu com o Botafogo no último ano. A gente passa por isso. Os europeus estão no meio da temporada. Isso, exatamente. Aí o jogo vira. Vai se inverter agora. O Zé Boto ontem falou que, está na nossa tela inclusive, que o Flamengo é melhor que 70% da Premier League. Isso inclui o Chelsea, então, ou não? Não, ele disse que... E ainda falou mais, esse é um ponto. Pois ele disse, 3 ou 4 equipes do futebol inglês jogam melhor que o Flamengo. 3 ou 4. Então o Chelsea não está incluído nessa relação. Então mostra que eu acho muito generoso dele falar isso. Né? Até porque, como ele disse na entrevista ontem, que se não me falha a memória, ele disse que alguns técnicos europeus que o conhecem estão procurando saber como é que é esse time do Flamengo. Por que esse time joga tudo isso? Como é que esse time consegue ter esse desenvolvimento? Por que o time tem tantos jogadores que se movimentam? Por que essa movimentação tão espontânea, uma movimentação tão agressiva no ataque? Os jogadores sempre aparecem para finalizar.
né? Então, existem muitos pontos de referência, como o lateral direito, que está passando por um grande momento. Às vezes tem que segurar um pouquinho o lateral esquerdo, porque não dá para ficar muito perto ali do Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique dá um corte para cá, ou é o Cebolinha que tem que ajeitar a bola para entrar para dentro. Então, tem muitas coisas que podem ser observadas no time do Flamengo, dependendo da escalação do Flamengo. Mas tem um fator que eu entendo que o Flamengo tem, que é o volante do Flamengo, né? O volante do Flamengo é o cara que joga com consciência como primeiro volante, porque se o time perde a bola, o primeiro a correr para se posicionar é ele. Então eu acho que nesse... O Pulgar? O Eric Pulgar. Ele é o primeiro a se posicionar. Os zagueiros estão sempre posicionados. Você nunca vê o time do Flamengo desprevenido no contra-ataque. Difícil você ver isso, porque sempre tem o posicionamento dos zagueiros e do volante. Às vezes os laterais passam, mas tem as coberturas. E o movimento do meio-campo para frente é um movimento que é muito bem coordenado. E esse movimento passa por 3 jogadores que são fundamentais. De La Cruz, o debochado, Georgian de Arrascaeta e, para mim, o cara que é o diferente de todos eles, que é o Gerson. A movimentação do Gerson chama muito mais atenção do que propriamente o que os outros jogadores possam fazer. Porque o Gerson joga com um falso ponta pela direita, ou ele pode jogar como ponta de lança pela direita, ou ele pode entrar com a bola dominada, ou ele pode finalizar de fora da área. Então tem muitas coisas que o time adversário tem que... Olha quanto que o adversário tem que se preocupar com o Flamengo. Fazendo jus ao apelido, né? Coringa. Não, o Gerson hoje... Talvez hoje na seleção ele não vai conseguir fazer essa função, né? Não tem um fixo outro como tipo volante. de posicionamento, porque não tem um volante. Uma coisa que me chama muito a atenção. Aí a gente volta ao que a gente estava falando, né? Como os jogadores às vezes têm que se adaptar na seleção. Exatamente. Adaptação. Uma coisa que me chama muito a atenção é que o treinador do Flamengo está muito claro que ele bebe bastante na escola e no espírito do que é o jogo do Simeone. E o Simeone a gente já viu com equipes bem mais fracas, por exemplo, o Simeone vice-campeão da UEFA Champions League, tinha um time muito mais fraco individualmente que o Real Madrid, porém o espírito era tão guerreiro que o Sérgio Ramos tem que fazer um gol nos acréscimos para levar para a prorrogação daquele Atlético de Madrid que foi campeão nacional, se a memória não me trai, acho que não, naquele ano, e podia ter sido campeão europeu também, porque não abriu as competições mesmo tendo um elenco curto para aquele padrão. Ou seja, se o Filipe Luís conseguir levar isso, e não é do dia para a noite, para o Flamengo, que está formando uma personalidade, eu gosto muito da coisa da personalidade coletiva, diferente do que foi o Flamengo do Jorge Jesus, diferente do que foi o Flamengo em busca dessa personalidade. Mas que tem também, tem um pouco disso também, né? De ser protagonista, isso, mas de outro jeito. O que chama atenção, Bini, é que o Felipe ele tem uma formação ali como treinadores de exemplo para ele, que circula nessa área defensiva, né, que a gente pode falar do Simeone e do gosto da bola do Jorge Jesus. Sim. E aí, como ele é um cara diferente, ele sempre foi, né? O Pascoalzinho tem muitos exemplos dele como atleta também. E aí a história dele foi mostrando a maneira como ele absorvia desde atleta as informações que o treinador passava. Então, é muito a cara do Flamengo. O torcedor olha para o Flamengo do Filipe Luís e vê algo identificado com o Jorge Jesus. Isso agrada a arquibancada. Só que ele traz informações defensivas do Simeone, que talvez o torcedor comum ele nem perceba, ele só perceba que o Flamengo tem uma segurança. Tem muito a ver, né? É isso, exatamente isso. Ele joga para a torcida, joga para a torcida. O futebol é o que agrada o torcedor, só que defensivamente ele tem a segurança. É a segurança, porque ele tá sempre posicionado. O Flamengo não é pego de surpresa saiu no contra-ataque, o Flamengo é pego. Não, o Flamengo está sempre tem um escape de recuperação, sempre tem uma forma de poder recuperar a bola. E o Flamengo tem uma coisa que as equipes europeias têm. E aqui no Brasil a gente tem alguma dificuldade para ver isso, que é perdeu a bola, pressiona lá em cima. Perdeu a bola, não deu certo o ataque, continua pressionando. Perde e pressiona. Continua pressionando para roubar a bola. Agora, o torcedor do Flamengo tem que ficar preocupado, de repente, de perder o Filipe Luís, porque ontem até o José Boto deu uma entrevista dizendo que muita gente procura para saber informações, citou o técnico do Olympique de Marseille. Nos jornais espanhóis já se fala muito do Filipe Luís. Será que já tem essa preocupação já? Quando o Vitor Pereira foi mandado embora do Flamengo, eu falei que o Flamengo deveria tentar colocar o Filipe Luís, falei em linha, de técnico, como experiência. Por conta de toda essa inteligência e essa escola que ele vivenciou e pelo perfil dele como jogador em campo de entender o jogo, ele já era um técnico dentro de campo.
a orientar os colegas. Só que, obviamente, para ser técnico, você precisa ter liderança. Você precisa pegar, por exemplo, os seus antigos colegas de equipe e entender a hora que você vai ser o chefe deles. Sim. Você não vai ser mais o cara que está ao lado deles, trocando as ideias. Ele conseguiu isso? Nossa Senhora, o que Conseguiu ele fez. muito. Se ele fez isso com o Gabigol, que fez gol em todas as finais de Libertadores, e é para muita gente o segundo maior jogador, não melhor, mas o segundo maior jogador da história do clube, o maior jogador da segunda geração mais vitoriosa do Flamengo, está muito claro que ele conseguiu isso. E ele tem muito perfil de um técnico que vai trabalhar na Europa. Ele depende muito do que ele quer para a carreira dele, porque dificilmente ele vai começar por cima. Pelo que é o Felipe Luiz e pela relação dele com o Flamengo, eu não consigo imaginar ele saindo no meio do ano, por exemplo. Consigo. Que é Depende da quando proposta. as equipes Eu também acho que não, europeias mas depende da proposta. querem se reforçar. Acho que eu não consigo ver o Felipe Luiz abandonando o Flamengo como aconteceu com outros treinadores. Mas no final do ano, de repente. É lógico que com o objetivo cumprido, né? Aí lógico que tem uma conversa ali de Traçando planejamento metas, futuro, traçando metas, enfim. Ele tem Eu não- 3 títulos A gente já, pode estar Capitas. enganado, mas eu não consigo ver eu o acho que Felipe vocês estão Luiz esquecendo de um saindo detalhe. de um jeito que o torcedor do Flamengo vai olhar para ele de uma forma, de um movimento errado que ele fez. Se ele Acho que quiser- tem muito sentimento envolvido, ele sabe o tamanho que é o Flamengo, o quanto o Flamengo está sendo importante para essa formação dele como treinador, o elenco que ele tem em mãos, um time que disputa os campeonatos, todos que o Flamengo disputa para a briga por títulos. É um caminho que talvez naturalmente vai acontecer, como a gente pode olhar para o Felipe também, seleção brasileira, por exemplo. Mas eu não consigo ver um movimento assim, algo rompido de uma hora para outra, conhecendo um pouco, né? Imaginando o que o Felipe pensa de Flamengo e de futebol. Tem uma coisa que é muito cruel e a gente já devia ter feito isso há muito tempo, que é a adaptação do nosso calendário ao calendário da Europa. A não ser que o Felipe Luiz vá numa situação emergencial, pegar algum time em crise, tapar alguma situação complicada. Vai no Cristo Redentor, vai conhecer as belezas da cidade do Rio de Janeiro mais de perto. É o Jorginho, meio-campo do Arsenal. Hoje pela manhã, o paparazzo rubro-negro, né, esteve lá com a equipe dele e alguns outros repórteres também e registraram a chegada do Jorginho. Aliás, a informação inicial de que o Jorginho estaria aqui foi trazida pelo paparazzo. Ele descobriu que o Jorginho desembarcaria nesta terça-feira no Rio de Janeiro, né, na manhã de hoje no Rio de Janeiro, né? E aí ele foi para lá e fez registro. Tem foto, tem vídeo, depois acompanhou até o hotel, né? O Jorginho deve estar até meio assustado com isso. Como é que esses caras descobriram? E foi lá o Jorginho entrando no hotel. O Jorginho vai passar alguns dias aqui no Rio de Janeiro. Veio com a família, com a esposa e com casais de amigos. E o que se comenta é o seguinte, a esposa do Jorginho, ela tem um receio de voltar a morar no Brasil. Muitos anos na Europa, família acostumada na Europa, num outro estilo de vida, é compreensível, gente. Não é fácil. Quem se adapta lá para vir para cá é muito difícil. Mas o Jorginho está muito animado. Ele quer jogar no Brasil, porque ele nunca jogou no Brasil. Ele saiu lá da terra dele, em Santa Catarina, novinho, e já foi direto para a Europa. Apareceu no futebol italiano, fez história lá no futebol italiano, aí foi para a Inglaterra, aí fez história no Chelsea, fez história no Arsenal, fez história na seleção italiana, porque ele tem a dupla nacionalidade, foi campeão da Eurocopa com a Itália, mas ele nunca jogou aqui. Ele é de Imbituba, Santa Catarina. Ele nunca jogou aqui. E agora, realizado, com a sua vida tranquila, com alguns anos de futebol pela frente, ele tem possibilidades de continuar na Europa. Clubes da Itália fizeram sondagens, alguns até se aproximaram para fazer proposta, fala-se de Juventus, de Fiorentina, mas ele tem esse desejo de jogar no Brasil. E o Flamengo lhe oferece uma condição muito boa. O Flamengo hoje é um clube que, fora da Europa, tem condições excepcionais. O Flamengo hoje é o clube mais rico fora da Europa, aliás, já há algum tempo.
porque ele vem ali batendo aquele faturamento bilionário. E tem uma estrutura de primeiro mundo. Ou seja, o Jorginho veio ao Rio de Janeiro e vai conhecer tudo isso de perto. E trouxe a esposa dele. O Boto não confirmou, mas ele vai se encontrar com o Boto, ele vai conhecer o Ninho do Urubu, ele vai dar uma olhada nos lugares aqui onde ele pode morar com a família, onde os filhos podem estudar, como vai ser isso, o deslocamento de um, de outro, como vai ser para arrumar a vida aqui. Obviamente que ele estará muito bem assessorado e todos estarão passando dicas, informações para ele. Mora aqui, mora ali, é melhor, está mais perto aqui do CT, é melhor de você chegar, ali você vai ter num condomínio ali uma situação mais tranquila para a sua família, os filhos estudando aqui. Claro que ele vai receber todas essas orientações, mas ele veio ver e trouxe a esposa, porque a gente sabe, né? A família tem um peso enorme e a esposa um peso muito grande, né? Aquela frase famosa, a última frase é minha, sim, senhora, que é a mulher que manda, a esposa tem um peso muito grande. E ela está um pouco receosa. Então o Jorginho falou o seguinte: meu amor, vamos lá, né? Você vai ver, ela vai gostar, porque o rio que ela vai ver é um rio muito legal, é um rio muito bonito, né? Com uma condição muito boa. Então esse é o sintoma de que o Jorginho ele tem tudo para ser jogador do Flamengo, né, gente? Porque para pensar aí você, o cara tá de folga na data FIFA, né? O time dele está na Champions, vai jogar contra o Real Madrid. Ele hoje é um reserva lá, mas é um cara bastante utilizado pelo Arteta. O time dele está na Premier League, ainda com uma remota chance de ser campeão, mas disputa vaga em Champions e outras coisas mais. O cara vai pegar um avião nesses dias de folga que ele tem. Ele vai sair lá de Londres para vir para o Rio de Janeiro, cruzar o Oceano Atlântico, encarar 10, 11 horas de viagem. Mesmo, viajou em primeira classe. Pô, maravilhoso. Mas não é a mesma coisa de você estar na sua cama, na sua casa, dormindo tranquilamente. Está lá voando, ambiente pressurizado, dá uma turbulência, aquela coisa toda, as horas de voo. É uma viagem cansativa. Então o cara saiu de lá para vir para cá, para passar poucos dias no Rio de Janeiro, porque semana que vem ele já volta ao trabalho lá no Arsenal. Por quê? É óbvio que a negociação entre Jorginho e Flamengo está muito adiantada. Senão, ele não viria até aqui. É um namoro que tem tudo para virar casamento. Tudo, né? Ele veio, vai conhecer todo o ambiente, vai conhecer o clube, vai conhecer a estrutura. E conhecendo o Ninho do Urubu, minha gente, eu posso falar para vocês, eu conheço o Ninho do Urubu. E conheço vários CTs de clubes pelo mundo, já tive até no CT do Real Madrid, já tive em outros CTs lá na Europa, CT do Benfica, CT do Porto. Aqui no Brasil já estive no CT do Atlético Paranaense, no CT do Atlético Mineiro, já estive no CT do Palmeiras, no CT do São Paulo. Gente, o CT do Flamengo é top de linha. É um CT padrão Europa. Os caras que vêm da Europa para trabalhar no Flamengo, no Ninho do Urubu, não sentem diferença. Alguns até elogiam, falam que é melhor. Então o cara vai chegar e vai olhar isso tudo. O Ninho do Urubu é um absurdo, né? O Flamengo hoje tem uma condição, uma estrutura fantástica. Ou seja, tem tudo para dar casamento. As partes já estão acertadas. Não houve ainda uma assinatura de um pré-contrato, mas tá claro, né? O cara vir para cá trazer a esposa é que ele quer vir, mas está ainda, né, analisando e veio tirar as suas conclusões finais. E provavelmente,
né, ele vai se inclinar a vir e trazer a esposa dele. Tem a história do Felipe Luiz, né, que também ficou muito tempo lá na Europa, na Espanha principalmente. A esposa dele é espanhola, tinha um certo receio de vir para cá, e quando veio, hoje os filhos que eram pequenos já estão crescendo aqui no Brasil, vivem muito bem, estão adaptadíssimos, felizes da vida. E isso pode acontecer com o Jorginho. Claro que cada pessoa reage de uma forma, ficar longe da família, ir para o outro lado do mundo, não é simples, não é fácil, mas as condições são muito boas para se adaptar. E muito provavelmente, esta visita do Jorginho é um indício claro, ele deve vir para o Flamengo. Não tem nada confirmado, mas eu acredito que a disposição dele, a vontade dele é de vir para o Flamengo. Ele só está analisando e vendo as partes finais, veio aqui para tomar ciência de tudo, e esse deve ser o caminho do Jorginho. E aí, já tem umas perguntas aqui interessantes. Como é que fica, hein? Como é que fica e tal, aquela coisa toda. O time do Flamengo, a escalação do Flamengo. Eu até fiz um vídeo, né, que está no Instagram, está nas redes sociais, perguntando, e aí, quem que você escalaria no meio-campo do Flamengo com a chegada do Jorginho? Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, é muito jogo, né, gente? É muito jogo. A partir do dia 29 de março, semana que vem, o Flamengo não vai mais parar. Ele só vai parar na data FIFA. E nós teremos duas aí. Em junho e em setembro. Aí termina. Depois, o Flamengo, dia 29 de março, estreia no Campeonato Brasileiro contra o Internacional no Maracanã. Aí, na quinta-feira da outra semana, ele já estará na Venezuela jogando contra o Deportivo Táchira. Quer ver? Vou até botar aqui, para a gente compartilhar. Trazendo para vocês informações diárias sobre o Mengão nessa quinta-feira, dia 20 de março de 2025, né? Trazendo aí tudo aí e analisando para vocês sobre o Flamengo. O Flamengo vai voltar a jogar agora, né? Essa parada aí que teve da eliminatória na Copa aí no período da seleção brasileira, muitos jogadores do Flamengo foram convocados, entre esses aí alguns jogadores importantes aí como o Gerson, né? Então o Flamengo perdeu alguns jogadores, o Léo Ortiz, o Hermes também para a seleção brasileira. Então o Flamengo vai voltar a campo agora no sábado, mas não nesse sábado, vai ser no dia 29 de março, aí já vai ser já a estreia do Mengão aí no Campeonato Brasileiro, no sábado, contra o Internacional no estádio do Maracanã, jogão, clássico. O Flamengo já vai começar aí o Campeonato Brasileiro com clássico contra o Internacional, uma partida muito difícil. E depois, já no dia 3 aí de abril, o Flamengo já estreia contra o Deportivo Táchira fora de casa, pela Libertadores da América, na fase de grupos aí da Libertadores da América. Então, a partir de abril vai começar muito aí, porque vai ter Libertadores e Campeonato Brasileiro. Isso vai pegar, né? E agora a gente vai ter a noção aí de como está aí o time de Felipe Luiz, né, contra o grande time, né, que já vai estrear aí contra o Internacional. E depois já tem a Conmebol Libertadores da América, a fase de grupo vai ser mais ou menos mais fraca, eu acredito. O Flamengo tem tudo aí para passar sem nenhuma dificuldade aí como líder aí absoluto. Mas o Campeonato Brasileiro tem grandes times, tem o Internacional que ganhou o Campeonato Gaúcho depois de 7 anos, aí voltou a ganhar o Campeonato Gaúcho, tá embalado. Tem o Palmeiras que é um bom time, tem o Atlético Mineiro. O Campeonato Brasileiro desse ano promete muito, né? Vamos torcer aí. O Flamengo foca ele esse ano. Boto falou, né, Felipe Luiz? Então vamos dar esse voto de confiança aí. O Flamengo vai ter como prioridade esse ano aí o Campeonato Brasileiro.